Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, Marcos Peixoto, responsável pelo Growth de Marketing da área de vendas B2B da Claro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre a importância das tecnologias nas empresas e afins. Tudo bem, Marcos? Tudo ótimo, gente. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Vamos bater um papo aí de maneira bem descontraída, trazendo conteúdo para essa conversa. Prazer estar aqui com você, Rebeca e André. Certeza, o prazer é todo nosso. Estamos aqui também com o professor André Carvalho, que é sócio e também responsável pela CAT. Muito legal estar aqui com vocês, muito legal estar com o Peixoto, com você, Rebeca. Maravilha. Então, Peixoto, para a gente iniciar a nossa conversa, queria puxar dos princípios aí, toda a sua experiência na área e afins, tudo que você tem vivido e a comparação desses últimos anos. Para você, qual é a importância das tecnologias para o aumento da produtividade nas empresas? E como você vê essa diferença entre as empresas de um mundo aí de 10, 5 anos atrás e as empresas atualmente, onde a gente está num mundo com um avanço tecnológico absurdamente rápido? Não, sem dúvida nenhuma, a gente está vivendo, né, um momento de mudança. Sem dúvida nenhuma, daqui a algum tempo, talvez aí na década aí dos nossos netos, talvez, a gente relembre a grande mudança que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que da mesma forma que a gente teve há alguns anos o advento da internet, que, sem dúvida, marcou época, esse momento que a gente vive hoje, com a inteligência artificial, né? E ela contribuindo para a mudança do modelo de você realmente conduzir os negócios, a gente vai estar falando disso pelos próximos anos e na próxima década, provavelmente. Eu acho que as principais mudanças que a tecnologia traz de maneira muito perceptiva para todos, mesmo que não sejam estudiosos nem profundos conhecedores do tema, é o tema de melhoria da análise de dados. Eu acho que toda essa cultura que a gente ainda hoje fica muito no speech, né, de culturas data-driven, né, ela é uma questão que só está sendo possível com o avanço, de fato, da tecnologia, né? Então, acho que a questão de como você trabalha grandes massas de dados, ou seja, falando aí de data-driven, é um ponto principal. A questão da comunicação, isso é inquestionável. Hoje a gente vê pessoas físicas, a gente vê pequenos comércios, se conseguem trabalhar bem a questão da comunicação utilizando as mídias sociais, né? É avassalador a quantidade de negócios que essas empresas podem gerar, ou até pessoas físicas. O cara vai lá, cria uma belíssima página no Instagram, e aí, a partir daí, ele começa a desenvolver vários negócios e vai adquirindo milhões de seguidores, e a partir do momento que ele adquire milhões de seguidores, ele torna essa plataforma dele algo rentável, porque ele passa a ser um meio de você vender marcas e você vender até o way of life que ele pratica, vamos dizer assim, se é uma pessoa que acaba tendo uma visibilidade muito boa, né? E acho que a gente pode falar, para a gente não ficar maçante aqui, senão ficar chato, né? É também a questão de automação de processos. É também inquestionável a contribuição que a inteligência artificial, a questão da tecnologia como um todo, pode tornar a ação de processos uma melhoria, sem dúvida, da eficiência. Isso faz com que atividades, vamos dizer assim, mais simples, né? Atividades mais repetitivas, possam ser, vamos dizer assim, substituídas, vamos botar dessa forma, por máquinas, e você efetivamente coloca os seus recursos, as suas maiores capacidades de execução nas atividades de maior complexidade, num primeiro momento do advento da tecnologia. Essa é a parte boa. Depois tem um pouco de tragédia que a tecnologia pode trazer também. Eu tenho a vantagem de ter tido a oportunidade de trabalhar com o Peixoto, tá? Tanto que eu chamo ele de Peixoto, não Marcos Peixoto, né? Fica à E vontade, como queridão. executivo sênior já há um bom tempo na área de telecomunicações, que é uma área de intensa utilização de inovação e tecnologia, Peixoto, você sabe que eu tenho duas atividades que elas são complementares, mas são bem definidas, né? Eu sou aqui sócio da CAT, né? E sou professor e pesquisador da FEI. Tá? Lá na FEI, eu estou começando meu pós-doutorado e nós estamos estudando Deep Innovation, né? Inovações
profundas, mais disruptivas. Eu aqui tenho uma questão para você. Todas as empresas gostam de inovação, se interessam por inovação, tá? E aí você tocou um ponto interessante. Automação de processos é que eu gosto de falar que é aquela fruta baixa, né? Você tem um processo que envolve uso intenso de mão de obra e você passa um processo de automação retirando o ser humano de um trabalho repetitivo, burocrático, chato, monótono, que pode gerar erro, e o ser humano vai ser utilizado para aquilo que talvez seja um diferencial, que é algo mais intelectual, mais inovador. Mas existe uma inovação que não é relativamente de automação, tá? Vamos dizer que são inovações onde é necessário que o executivo, a executiva, tenha uma propensão ao risco, porque inovação é risco, entende, Peixoto? Não sei se você concorda. Perfeito. A automação é fácil, né? Você faz um processo, você fez uma automação, tirou o ser humano, isso é fácil, é uma fruta baixa. Mas uma inovação disruptiva é algo que não existe. É você Uhum, tentar algo diferente. uhum. Peixoto, como é que você vê o mercado, né, dos executivos sêniores? O Peixoto está há mais de 10 anos, mais de uma década como um executivo sênior de empresas de telecomunicações. Como é que você vê esse mercado quando você fala de uma inovação disruptiva? Será que os executivos brasileiros são propensos ao risco? Será que eles são propensos ao risco ou eles querem inovação, mas essa que você falou? Não, eu quero uma automação de processo, uma inovação que não seja radical, que não seja disruptiva, algo que seja só mais para um ganho de produtividade. Como é que você vê isso no mercado hoje? Como é que é a aceitação da inovação? Quando a gente começa a não citar os anos de fato, é que a gente está ficando velho, porque quando você tem pouco, você fala, pô, já estou há 9 anos nesse mercado, você é preciso da informação. Quando você fala, poxa, já não somos amigos há muito tempo, porque é melhor não dizer. É muito É bom. verdade. Mas, meu caro, tentando aí responder essa pergunta, é, tem aquela história, né? Tem os negacionistas. Eu acho que a inovação é algo que eu gosto de chamar. É o metrô que parou na plataforma. Ou você entra, filho, ou você fica na plataforma e o metrô vai embora e tu vai ficar lá. Então, assim, não é uma opção, né? Eu acho que é uma questão de sobrevivência. Para alguns mercados, isso é muito notório, perceptível e já é um sofrimento, eu diria, há alguns anos. E aí vamos falar daquelas grandes empresas que trabalhavam fundamentalmente com um body shop, né? Então, quando você pensa em empresas, né, de call center ou empresas de processos, mas sem serem processos aí muito com uma profundidade significativa, era muito mais aquela questão de você precisava de um manuseio, para usar uma palavra mais adequada, daquele determinado processo para que aquilo chegasse no resultado final. Seja esse manuseio o próprio atendimento, ou um tratamento de um back-office, ou até pensando no manuseio mesmo, algo industrial, todo mundo vai lembrar de Charles Chaplin, né, naquele filme excepcional, que ele fica lá apertando a porca, né, até a hora que ele fica louco e começa a dar um piripaque lá nele. Aquele filme, cara, o cara na gargalhada até hoje, se eu for ver. Então, tem esse ponto. Esse é o primeiro nível, como você falou aí, gostei da análise aí de planta, fruta, mas não baixo. Eu vou lá, estendo a mão e captei. Tranquilo. Mas vamos pensar realmente na história do trem, parou, né? O metrô parou, abriu a porta, você entra ou não. É fundamental, afinal de contas, todo mundo sabe, né? Acho que toda e qualquer pessoa que vai fazer alguma palestra ou vai participar de um workshop para falar disso, vai falar da Kodak e vai falar da Blockbuster. Então, vou fugir dessa historinha de Kodak e Blockbuster. Mas vamos tentar fazer uma pequena análise aqui, bem rápida. Gente, se não houver inovação, você vai morrer. Não é uma questão de opção. Então, o grande desafio das empresas é ela trabalhar o core business dela, que é aquilo que traz a receita, né? Que é aquilo que traz a sustentabilidade do negócio, né? Que provavelmente vai trazer 95% do que é a receita da empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, trabalhar e focar na inovação. Você tem que ter, na minha visão, tá? Talvez um dia eu seja dono de uma empresa também, aí vamos ver se eu consigo aplicar o que eu penso, que é fácil falar, né, para os outros fazerem, mas vamos lá. Eu imagino que toda empresa tem que ter uma unidade de negócio praticamente apartada do core business para que ela trabalhe inovação.
E aí eu vou fugir do Kodak e da Blockbuster, mas eu vou falar de um que talvez não seja tão usual. Mas eu sou fã da Apple. Não sei se todos sabem, mas sou fã mesmo da Apple. E eu assisti tudo que vocês possam imaginar de filme, documentário e etc. sobre Apple. E falando aqui, né, de uma história que talvez todo mundo já saiba, mas teve um momento que o Steve Jobs ele foi contra tudo e contra todos dentro da própria Apple, porque 90%, 80% da receita vinha do Apple II, eu acho, que ele desenvolveu com o Wozniak na garagem deles, né? Teve até aquela discussão que em muitos filmes mostra, não, tem que ter 8 entradas, tem que ter 12 entradas. Não, aí o Steve Jobs, não quero entrada, não quero que ninguém customize nada. Aí o Wozniak falava, não, eu quero, todo mundo quer customização, né? Então, teve um momento, que foi um momento de cisalhamento, inclusive, na Apple, que foi justamente o momento onde você tinha que tirar o dinheiro do Apple II e botar dinheiro na inovação, porque a inovação que era o futuro. E depois, né, a empresa, inclusive, chegou a perder market share, ela tinha, acho que 30, chegou a 3, ela teve que passar por todo esse sofrimento para entender que realmente a questão da inovação era fundamental. Então, acho que é só um exemplo real do quanto as empresas que não focam em inovação ou não têm uma área apartada para tratar de inovação correm o risco de sucumbir e deixar de existir. Inovar eu gostei da analogia que você fez, né? O trem parou na plataforma, você vai ter que entrar nesse trem, porque ele vai partir, e ele vai partir. Senão você vai ficar para trás. Realmente, a Kodak, a Blockbuster é o que todo mundo cita, né? E é meio óbvio. Mas o meu ponto, que é um ponto interessante, é que a inovação ela está relacionada a risco. Porque a inovação, você vai falhar. Senão não é inovação, né? Você vai apostar em projetos que não vão dar resultado, né? E isso demanda do executivo e da executiva uma propensão a risco, uma vontade de correr risco para se diferenciar. Eu acho que esse exemplo que você traz também, Peixoto, é muito legal da Apple, né? O Steve Jobs tinha vários problemas pessoais, né? Mas realmente ele tinha ele era visionário e ele conseguia projetar a empresa num futuro onde ninguém conseguia acompanhá-lo. Nem o Wozniak conseguia acompanhá-lo, né? E ele era, né, o braço direito dele. E você tocou num ponto, né, que você, claro, de uma forma muito polida, educada, você não quis colocar muita energia, mas é o que também está se discutindo hoje em dia, né? O avanço da tecnologia vem impactando a mão de obra. Existe aquela discussão, né, se a inteligência artificial vai roubar emprego das pessoas. Eu faço parte do grupo que acredita que não. Haverá, sim, trabalhos que vão deixar de existir, né? Datilógrafo, né? Eu, quando comecei a trabalhar, eu tive que aprender datilografia. Hoje em dia, isso não existe mais, não faz sentido isso, né? Então, fica óbvio que você é mais velho do que eu, né? Porque eu claro, não sei nem o que você está falando. você é um garoto, você é um garoto ainda, você é um garoto ainda, você é um garoto ainda, está começando aí. Mas o meu ponto é, esses trabalhos deixam, mas vão aparecer trabalhos que há funções, atividades que vão demandar um conhecimento mais apurado. E você, como executivo sênior, sabe, você tem executivos debaixo de você, né, que respondem para você, né? E encontrar talentos é difícil, né? Como é que é esse mercado para você, Peixoto? Como é que é encontrar talentos, profissionais que realmente entreguem, né? Essa luta de gerações, né? Nossa geração X, né? Que já estamos aqui na faixa, né, dos 50, a geração Y, que é os milênios que vem depois de nós, está lá na faixa dos 40, e a geração Z, que são os mais novos, né? A geração dos 20, né? Como é que você vê isso? Encontrar talentos. Como é que é isso para você? Como é que você vê o mercado hoje? Então, eu acho que aqui a gente acaba tendo que fazer duas análises, uma talvez mundial e uma mais aqui do nosso, né, sítio aqui, o Brasil, né? Olhando mundialmente, né, eu quando você olha para outros países que têm o tema de educação levado muito a sério, talvez isso não seja um grande problema. O que fica claro, né, com o avanço da tecnologia? Né? As atividades mais simples, mais corriqueiras ali, né, mais ordinárias, vamos dizer assim, elas tendem a desaparecer. Né? Elas tendem a desaparecer. É óbvio que a gente nunca vai deixar de precisar sem nenhum demérito, por favor. Acho que são pessoas que, inclusive, são muito reconhecidas e esse avanço da tecnologia mostra isso. Você nunca vai poder prescindir de um pintor,
você nunca vai prescindir de um encanador, né? Porque a tecnologia não substitui esses caras nunca, né? Você tendo uma mão de obra excelente nessas características, você vai ser cada vez mais procurado e mais valorizado. Mas eu diria, as atividades mais simples, né, como você falou, datilógrafo, talvez o cara básico ali de atendimento ao cliente, essas aí vão sumir. O que eu entendo que é necessário? É uma melhoria, né, significativa do nível, né, de conhecimento das pessoas, nível de escolaridade, nível de aperfeiçoamento e especialização. Isso é uma coisa que vai precisar acontecer para que essas pessoas continuem com empregabilidade. Esse é o ponto. E aí que eu falo que tem aí um Y aqui, né, que é o mundo, né, que a gente sabe que Europa e Estados Unidos, principalmente, tem um nível de capacitação profissional muito superior ao nosso, e esse é o nosso desafio, que não é o nosso caso. Eu vejo, pelo contrário, com o passar dos anos, a gente já está vivendo isso há alguns anos, a gente vê esse nível baixar. As pessoas estão perdendo capacidade, eu diria, intelectual, estão perdendo capacidade emocional, até, eu diria, de lidar com fracasso e como que trabalha isso sem que isso seja um desmotivador, né? Então, acho que esse é o nosso desafio. E aí, André, como é que a gente pode fazer para captar talentos? Primeiro, você tem que realmente buscar ser uma referência, né? Uma empresa que, como eu falei, né, você falou, poxa, Peixoto, é difícil, né, porque inovar é risco. Por isso que quando eu falei lá na pergunta anterior de como que eu encararia a inovação e como eu entendo que as empresas precisam trabalhar, quando eu falei que tem que ser praticamente uma unidade de negócio apartada, é para, vamos botar assim, entre aspas, não vamos se prender a cargos, etc., mas você praticamente vai ter que ter na área de inovação um CEO que seja independente da empresa que é o que tem o core business, para que ele possa inovar de fato sem temer o risco. E aí, naquelas metodologias, né? Como você falou, tem que errar, trocar aquelas metodologias ágeis e etc., que a gente sabe que é uma coisa que funciona de fato. Você não ter aversão ao medo, mas ao mesmo tempo, com a mesma velocidade que você implanta uma tentativa A, B ou C, você tem que ter a mesma velocidade para ver. E a A vai dar errado, a C vai dar errado, a B é que está mais propensa ao sucesso. Vamos investir mais na B, mas sempre com monitoramentos constantes para que isso não te enderece de fato para um fracasso gigantesco. E aí, na busca de profissionais com destaque, eu acho que é isso, você tem que ter atrativos, né? Você tem que fazer a tua empresa realmente se tornar uma referência para a captação de talentos, e você tem que ter uma parceria, vamos dizer assim, parceria com universidades, parceria com escolas que têm capacidade de formar pessoas e com esse nível superior que o mercado vai demandar cada vez mais. Cada vez mais é importante você ter uma parceria com uma boa universidade, com uma boa empresa de formação técnica mais específica para aquilo que você está buscando. Eu acho que esses são os, vamos dizer assim, caminhos de sucesso que as empresas têm que seguir. Os talentos, eles são raros hoje no mercado. E como eles são raros, é aquela história, né? É igual o draft da NBA. Não sei se alguém acompanha. Eu adoro. O draft da NBA nada mais é do que isso. O cara é acompanhado ali há alguns anos, e aí aquele time que é a primeira escolha do draft, ele vai lá e pega. Eu quero o Kobe Bryant. E aí foi lá o Lakers e puxou o Kobe Bryant. Mais ou menos comparando, né? É isso. As empresas que querem realmente liderar essa inovação e essa transformação, elas têm que estar muito atentas ao draft, né? Que nada mais é do quem são os destaques da universidade, quem são os destaques dos cursos técnicos. E aí você ir lá, opa, vem cá, filhão, eu quero você. Tem que captar esse cara na base. Porque se você for brigar no mercado, primeiro, como os talentos são raros, você, para chegar e trazer o camisa 10, né, do time X, você já vai ter que desembolsar muito. Então, tem duas formas. Se você é uma empresa capitalizada, que não tem problema, beleza. Está fazendo sucesso lá na empresa que é minha concorrente, eu vou lá e vou pagar um salário excelente e luvas para trazer o cara. Ou tem a outra forma de você captar o talento na base. Acho que esse é o caminho, querido. Excelente, cara, excelente. Realmente é música. Eu vi um executivo que consegue ter essa visão, né? Porque a formação técnica, né? A formação de base é algo que precisamos desenvolver ainda no Brasil, né? O Brasil investe em educação, mas investe mal. Não é que não tem dinheiro, mas se investe mal em educação. E acabamos formando profissionais, talvez, que já saiam com diploma um pouco desatualizados, né? Para o que o mercado está precisando. E aí, quando saem de boas escolas, de boas faculdades, eles são extremamente disputados pelo mercado. E essa sua visão também é muito interessante,
Peixoto, eu concordo. Para uma empresa, pode ser mais interessante você buscar esse talento lá na escola, na universidade, né? E formá-lo, né? Dentro da empresa, do que você buscar um camisa 10 que é bom, ele entra jogando, né? Mas ele às vezes já tem um estilo, já tem uma cultura, às vezes não é a Uhum. cultura da empresa, não tem o time. Então, nem sempre funciona. Eu não posso deixar de perguntar algo que é bem, bem importante para você, Peixoto. Eu te conheço, né? E você sempre foi uma pessoa muito dedicada aos números, né? Você foi uma pessoa sempre. Você já era data-driven muito antes de virar moda, né? Hoje a hype é data-driven, todo mundo, né, quer dizer que é data-driven, então isso é moda, né? Então todo mundo. É chique você dizer isso, né? Mas você já era isso. Vamos aí delatar a nossa idade, né? Você era isso há mais de 10 anos atrás, né? Quando eu te conheci. Sim. Tá. Então, a minha pergunta é nessa linha, o Peixoto. A intuição conta, né? Afinal de contas, você tem um repertório. Você tem um repertório, você não começou ontem, né? Então você tem um repertório. Mas na hora da palavra final tem que ser dados e fatos, né? Uhum. Como é que é para você trabalhar com dados e é nessa mudança que são de forma diferente, né? A Cat, ela trabalha com um tipo de dado que é diferente do mercado trabalha normalmente, né? Não são números, né? Não são planilha Excel, não são de dados. Nós trabalhamos com voz e texto e estamos aí começando a pesquisar para implantar também imagem. Então, veja, é um tipo de dado completamente diferente. Então, você falou no começo da sua fala, muito interessante, né? Que aquele profissional, alguém pode criar o seu canal, né? E criar o seu Uhum. canal, mostrar o conteúdo e fazer uma carreira, né? Hoje Uhum. vocês têm os YouTubers, né? Os Uhum. influenciadores digitais que são carreiras, tá? E bastante promissoras, tá? Uhum. Alguns com conteúdo, alguns com menos, mas não importa. Isso aí também no mercado não é diferente em outras áreas, tá? Não podemos ter esse preconceito. Mas o que nós estamos vendo é que um tipo de dado está começando a aparecer, né? Que é você analisar, por exemplo, a imagem do seu cliente e verificar o Uhum. quanto ele está satisfeito com a experiência que ele está tendo, né? Você analisar o conteúdo do que está sendo discutido, né? E através do conteúdo analisar, pô, se você teve uma boa experiência, o que o seu cliente deseja que você não está entregando. Você não precisa perguntar, né? Eu não preciso perguntar ao Uhum. Peixoto se ele gosta, né? É só falar para a marca, pô, Marco, eu interajo com você, você não sabe, você tem que ligar me perguntando o que você acha. Uhum. Uhum. Nesse novo mundo de dados não estruturados, imagem, voz e texto, né? Como é que você vê? O quanto você já vê isso no seu dia a dia? O quanto isso ainda está um pouco mais distante? Realmente aí a gente subiu um pouquinho, não ficou mais ao alcance da mão, tem que subir uma escadinha, né, para pegar lá o fruto, como você falou. Eu, o que eu vejo mais avançado nesse ponto, tá? Acho que o que está mais avançado, mas ainda longe, muito longe do ideal, até para as empresas que estão mais à frente, e acaba que os segmentos financeiro e de telecom, por serem segmentos já maduros, né? Segmento financeiro, e aí estou falando de Itaú, de Bradesco, de Santander, né? E no caso de telecom, estou falando de Claro, estou falando de Vivo, estou falando de TIM, né? São todas empresas com uma base de clientes absurda, né? Quando eu trabalhava na área de atendimento a clientes, e a gente também teve contato nessa época bastante, né, André? Poxa, eu estou falando aqui, pasmem, estou falando de mais de 10 milhões de chamadas ao mês. Quando eu falo isso, as pessoas acham, você errou num zero aí. Não, não errei num zero. Não errei num zero. Era 10, 15 milhões de chamadas, tá, ao mês. Era uma coisa absurda, uma loucura total. E nós éramos só uma parcela do mercado. Então, assim, esses mercados, por terem essa questão dos grandes volumes, tiveram que andar um pouco na frente nesse sentido. E aí eu acho que, desde já há algum tempo, vem sendo trabalhada a questão de NPS, né? E aí o NPS foi onde começou e também por conta de mercados regulados, né? No caso do bancário, você tem lá a Febraban fazendo a interface com o governo, né? E no caso de telecom, que é onde eu conheço mais, você tem a Anatel. Então, mercados regulados. Então, também fez-se necessário, muito antes do que hoje ganhou a notoriedade em todas as empresas, a questão de o quanto o cliente está satisfeito, o quanto eu estou passando informações que são 100% corretas e cumprindo com as determinações e regulamentos do governo. Então, foi daí que veio, né, o Speech to Analytics, o Text to Analytics, e mais recentemente, eu não sei o termo técnico, mas já tive aí algumas experiências com
o face, vamos dizer, como se fosse, né, o face to analytics, né, que é você, numa videoconferência, por exemplo, de acordo com a expressão, você vai vendo se tá bom ou não tá, né? Então, isso começou lá no Speech to Analytics, o Test to Analytics, mas como você falou, André, tem inúmeras empresas que vendem essa solução, né? E eu já tive contato com algumas, e aí chega na hora de entregar, vem muito pobre, né? Vem basicamente, vem a mesma coisa que aquela árvore de reclamação, é informação, é solicitação, pelo amor de Deus, eu não quero saber isso. Eu quero saber se o meu cliente está satisfeito com o produto ou serviço que eu estou oferecendo. Se ele não está, qual é o produto? Ele está insatisfeito com a qualidade que eu entrego ou com o preço que ele paga? Eu quero um nível de detalhamento que só empresas que, de fato, têm aí uma inteligência artificial robusta consegue, de fato, entregar. Então, mais uma vez, André, eu acho que essas questões aqui de você estar atento às emoções, ao que o cliente está transmitindo para você, ela é fundamental, porque hoje a gente sabe que, além do que a empresa diz ser, é preciso que ela comprove ser, né? E isso vai até além do perímetro empresarial, né? Até as pequenas iniciativas, ou até, como eu falei, as pessoas físicas, influenciadores digitais, a gente sabe, o cara vai lá, tem não sei quantos milhões de seguidores, aí o cara fica em evidência na mídia por um Big Brother da vida, ele vai lá e, porque não gosta de como ele se comporta, ele perde milhões e milhões de seguidores também. É a mesma coisa para empresas. Não adianta você chegar e dizer que entrega, que tem qualidade, que se preocupa com o cliente, se você não tem, de fato, uma atuação dessa forma. E aí a questão do Data Driver, que você fala que já acontece há algum tempo, ela se torna uma base fundamental para a tomada de decisões eficazes, né, com uma diminuição bastante grande da propensão ao erro, né? E eu acho que é nesse ponto, por exemplo, que o executivo de destaque ele tem valor. Porque eu costumo sempre dizer, você saber quanto vai ser o jogo aos 45 minutos do segundo tempo, até a minha mãe, que não acompanha futebol, se eu perguntar, ó, mãe, tá 3-0, faltam 45 minutos do segundo tempo, provavelmente ela vai acertar. Ah, vai acabar 3-0, vai acabar 3-1, e a chance dela acertar é fácil. Agora, o bom executivo é aquele que tem as informações mais rápidas e mais precisas para que ele possa tomar a decisão o quanto antes. Porque time is money, né? E a questão é, se você antecipa, você sai na frente. Se você sai na frente, você normalmente chega na frente. Então, por isso, se você tem um parceiro estratégico que consegue te dar essas informações de maneira rápida, precisa, que vai te diminuir o percentual de chance de erro, e aí você larga na frente, é aí que você normalmente vai ter um sucesso bastante significativo. Maravilha. E, Marcos, até puxando exatamente isso que você comentou sobre a diferença que é ter um líder que realmente consiga direcionar e ser visionário, considerando tanto a parte tecnológica quanto também a parte de necessidades de gestão. Uma vez que a gente muda todo um mercado e a forma como esse mercado trabalha, a gente também precisa ter mudanças na gestão. Então, para a gente finalizar, eu queria saber, na sua opinião, com todo esse movimento que a gente vê da introdução de tecnologias para potencializar os resultados das empresas, o que as empresas vão ter que vai ser imprescindível para se manter na concorrência? E, na sua opinião, qual que é o papel dos líderes? Você, como responsável por toda uma área de growth de uma grande empresa de atendimento, quais necessidades que você percebe que os líderes vão precisar desenvolver para conseguirem manter suas empresas também? Você comentou da NBA, né? Agora tá nos playoffs, independente de já ser um atleta de alto desempenho, é sempre esperado mais na próxima temporada. Então, como você vê isso dos líderes? Como os líderes podem ser impulsionadores do avanço da tecnologia para as empresas? Não, se antigamente era um diferencial, né, a competência de change management, né, eu acho que hoje ela se tornou imprescindível e quase que um arroz com feijão para o executivo que quer se manter na ativa por muitos e muitos anos. Isso não tem nada a ver com idade, tá? Isso não tem nada a ver com idade. Aí eu costumo dizer que assim, o cara pode ter 60, 50, 40 anos e o cara ser dotado dessa competência de change management, né? O que a pior coisa é aquelas pessoas, e eu não vou falar só de executivos, vou falar de todo e qualquer profissional que tem a síndrome da Gabriela, que é eu nasci assim, vou morrer assim. Todo mundo conhece a música, né? Melhor eu me privar aqui desse vexame de cantar, mas é por aí, né? Então, o cara que pode, às vezes, eu lido às vezes com uma pessoa que tem 20 e poucos anos e eu falo, vamos fazer assim, não, mas não vai.
que isso, cara, vamos fazer diferente e tal, né? Então, assim, para o executivo ter esse destaque, é fundamental, né, que ele tenha ali uma boa parcela de change management, né, como característica. A gente sabe que não é fácil, tá? E eu acho que a grande dificuldade que existe hoje é como. Uma coisa é você quando é uma startup, você está começando um negócio. Outra coisa, quando você já é uma empresa estabelecida, você tem um faturamento considerável e como você inova sem perder a mão disso. Então, se você tiver ali um CEO, se você tiver um presidente que tem essa capacidade, maravilhoso. Agora, nem sempre isso acontece. E aí vai muito da cabeça, né? Eu, de novo, né? Um dia pode ser, mas eu sempre gostei de ter pessoas trabalhando comigo que tinham os perfis muito diferentes. Eu tinha o cara que era o carregador de piano, que eu não precisava me preocupar, o resultado ia ser entregue. Mas eu tinha o cara que era desafiador, eu tinha o cara que me questionava, eu tinha o cara que falava isso aqui vai dar errado. Da mesma forma, eu tinha o cara que muitas vezes tinha um processual que eu não tenho. Então, acho que o grande desafio das empresas, e aí eu não estou falando nem do presidente, se o presidente, CEO for assim, melhor ainda. Mas eu sei que não é uma capacidade muito fácil para um cara que está ali, tem que olhar para o mercado, tem que olhar para dentro, fica difícil para ele. Acho que o fundamental é ele ter ali no N1, o primeiro cara ali, os caras de reporte, ele ter essa multiplicidade. Aí você vai ter um cara que ele é muito mais inovador, mas você tem um outro cara que é mais responsável, mais focado no core business, você tem um cara para controlar ali o teu faturamento, e é óbvio, dependendo do tamanho das empresas, quanto mais você conseguir, né, causar a interseção desses perfis e você ter perfis mais completos, mas de novo, aquilo que a gente falou, um profissional cada vez mais completo nesse nível, que consiga entregar resultado, mas ao mesmo tempo ser inovador, sem ter aversão ao erro, né, examinando o processo. Esse cara é o camisa 10, esse cara eu quero contratar ali o Messi. Pode ir lá, chega lá no Paris Saint-Germain, bate na porta para contratar, vai custar caro. Mas também existe. Caso não tenha essa possibilidade, você vai ali formando um time, mas trazendo essa multiplicidade de perfil, porque se você não tiver alguém olhando para frente, sem prescindir dos resultados que são entregues, aí você está fadado ao fracasso. Maravilha. Peixoto, te agradeço muito a participação aqui no nosso canal. Eu sempre falo isso e acho que eu vou continuar sempre falando que a gente termina aqui a conversa com os nossos convidados e ainda tem muita coisa para conversar, porque essa área de inovação é uma área que não acaba o assunto e cada vez tem coisas novas. Mas eu agradeço imensamente a disponibilidade. Obrigado, foi um prazer falar com você de novo. Peixoto, é sempre uma aula. Foi um prazer para mim, estou à disposição. Sucesso aí para todos vocês e vamos nos falando, querido amigo. Obrigado.